A Polícia Federal vai remarcar 2 depoimentos que estavam previstos para hoje no inquérito que apura supostas irregularidades na proposta de compra do Banco Master pelo BRB, que é o Banco de Brasília. E esse adiamento foi concedido após pedido das defesas dos empresários André Felipe de Oliveira Seixas Maia e Henrique Souza e Silva Pereto, ligados aí à empresa Tirreno. De acordo com os advogados, o acesso ao material da investigação só ocorreu na semana passada, o que teria, portanto, dificultado aí a preparação para esses depoimentos. Consultado sobre o pedido, o ministro Dias Toffoli determinou que a decisão ficasse, portanto, a cargo da própria Polícia Federal. A corporação acolheu a solicitação e informou que uma nova data para a oitiva, essa data ainda vai ser definida. Apesar desses adiamentos, foram ouvidos Dario Osvaldo Garcia Júnior, que é diretor de Finanças e Controladoria do BRB, e Alberto Félix de Oliveira, superintendente executivo de Tesouraria, do Banco Master, que ficou em silêncio. Dario respondeu a todas as perguntas dos investigadores e os conteúdos do depoimento, no entanto, permanecem sob sigilo. Essas oitivas, gente, estão sendo realizadas na sede do Supremo Tribunal Federal em sessões presenciais e também por videoconferência. Essa etapa da investigação, ela é considerada decisiva para definir, se esse inquérito vai seguir no STF ou se remetido à primeira instância da Justiça Federal. Amanhã, terça-feira, devem prestar depoimentos Robério César Bonfim Mangueira, que é superintendente de operações financeiras do BRB, Luiz Antônio Bull, diretor de riscos, compliance, RH e tecnologia do Banco Master. Ainda Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, que é sócio do Banco Master, e Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco. O inquérito, relatado pelo ministro Dias Toffoli, investiga possíveis irregularidades na negociação envolvendo aí o Banco Master e o BRB e passou a tramitar no Supremo após indícios de conexão com autoridades com prerrogativa de foro. E essa etapa, gente, ela pode definir, portanto, se o caso fica no Supremo Tribunal Federal ou se volta para a Justiça Federal, Lulandim? Pois é, uma investigação que segue em andamento. A gente observa agora a realização desses depoimentos, mas também já tivemos operação da Polícia Federal, uma investigação que está caminhando, mas essa migração de um processo para outra instância da Justiça é algo que ainda é debatido internamente no Supremo Tribunal Federal, envolvendo, claro, diretamente o relator do caso, ministro Dias Toffoli, e tendo uma atuação direta ali também do presidente da Suprema Corte, ministro Edson Fachin. E isso por conta de uma atuação de Dias Toffoli que é questionada por algumas alas. O ministro, o relator, sofre uma pressão por condutas fora do Supremo Tribunal Federal, fora dessa atuação como ministro, e também por decisões ligadas ao inquérito, que aí é uma coisa, realmente é uma atuação interna que acontece ali na Corte e que há um questionamento ali direto a essas decisões de Toffoli, como, por exemplo, a custódia de provas apreendidas pela Polícia Federal na condução de operações dessa investigação que está em andamento. Por enquanto, nós não temos um indicativo de qual realmente vai ser a decisão, claro, considerando que há sim essa pressão para que saia do STF, para que vá para uma outra instância da Justiça, considerando toda essa situação envolvendo o ministro Dias Toffoli, mas é uma decisão que, se for tomada, vai ser tomada ali internamente e comunicada, ainda sem nenhum indicativo, repito, sobre em qual via, em qual instância da Justiça esse caso vai ficar nas próximas semanas, nos próximos meses. Síria. Tá certo, Lu. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, ele defendeu, gente, a criação de um código de conduta para a Corte, afirmando que, para ser efetivo, o instrumento deve gerar uma mudança de cultura interna, mas sem recorrer a moralismo barato, palavras de Fachin.
E a afirmação foi feita em uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo. O ministro ainda disse que a adoção de regras claras é necessária para que o tribunal se autolimite antes que haja uma intervenção de um poder externo. Ele falou o seguinte: ou nos limitamos ou poderá haver limitação de um poder externo. O ministro contou que parte da corte prefere, de fato, adiar esse debate em razão do ano eleitoral. O ministro do STF citou, como exemplo, a Polônia, que passou aí por uma reforma do sistema judicial por iniciativa do governo. O Tribunal de Justiça da União Europeia, decidiu em 2023 que essa reforma violou a legislação do bloco. Já no México, há uma proposta de reforma judicial iniciada durante o governo de López Obrador de 2018 a 2024 e defendida pela atual presidente Cláudia Sheinbaum. Fachin também afirmou que a regra deve ser clara sobre familiares de ministros que atuam como advogados. Ele afirmou que tem uma filha, ele contou que tem uma filha que é advogada e que a regra deve ser a transparência. Tudo sobre a mesa, inclusive sem filhofobia, disse Fachin ao jornal. O ministro também falou sobre a possibilidade de impeachment de ministros e afirmou que a medida abriria uma crise institucional muito grave, reforçando a necessidade de que o tribunal se autorregule antes que conflitos externos coloquem em risco a independência da corte. Lembrando, que o Congresso discute aí um projeto que propõe rever a lei do impeachment, O tema ganhou palco depois que o ministro Gilmar Mendes, depois que ele determinou, que ele quis determinar, que só a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, poderia pedir o afastamento de ministros. Para ele, a medida evitaria tentativas de impeachment por motivos políticos, caso parlamentares bolsonaristas formem aí a maioria no Senado. E o ministro Gilmar Mendes, que é decano do Supremo Tribunal Federal, ele divulgou hoje uma manifestação pública em defesa do colega Dias Toffoli, relator aí desse inquérito, que investiga a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Bom, o magistrado é alvo, de questionamentos por possível conflito de interesses. Mas vamos ver como que foi essa defesa, portanto, de Gilmar Mendes. O que ele disse nessa nota pública, Ele falou o seguinte, olha ali: o ministro Dias Toffoli tem uma trajetória pública marcada pelo compromisso com a Constituição e com o funcionamento regular das instituições. No exercício da jurisdição, a atuação observa os parâmetros do devido processo legal e foi objeto de apreciação da Procuradoria-Geral da República, que reconheceu a regularidade de sua permanência no caso. A preservação da independência judicial e o respeito às instâncias institucionais são condições indispensáveis para o diálogo republicano e também para a confiança da sociedade nas instituições, defendeu, portanto, o ministro por meio de uma publicação em uma rede social. Na semana passada, o presidente do STF, Edson Fachin, ele também se posicionou publicamente, a favor de Toffoli diante das críticas. Fachin afirmou naquele momento que eventuais questionamentos devem seguir os canais institucionais e ser analisados à luz das regras internas da corte. Bom, o caso, gente, envolve a apuração de supostas irregularidades na proposta, de compra do Banco Master pelo BRB, operação que passou a ser investigada após suspeitas levantadas por órgãos de controle. Toffoli é o relator, desse inquérito no Supremo, que discute, portanto, se esse processo deve permanecer na corte ou se vai retornar à primeira instância. Bom, essas falas do Fachin ao jornal Estado de São Paulo sinalizam aí uma mudança de posicionamento. Será que a gente pode pensar dessa forma, Lulandim? Já que na semana passada, ele divulgou essa nota em defesa de Toffoli, afirmando que o Supremo não se curvará, naquele momento às ameaças, hein?
Olha, esse debate de autorregulação, ele não surgiu exatamente agora. Ele acontece desde o ano passado. Fachin assumiu o comando do Supremo Tribunal Federal no mês de setembro de 2025, depois da gestão do ex-ministro Luiz Roberto Barroso e, mais especificamente, no final do ano passado, essa proposta de um código de conduta, por exemplo, começou a ficar mais forte internamente ali no debate do Supremo Tribunal Federal. E a intenção do ministro é evitar a exposição de integrantes da Suprema Corte e do Judiciário em casos que podem gerar algum questionamento. Mas claro que quando algo coloca a imagem da Corte em jogo, a imagem do Supremo Tribunal em jogo, esse debate, essas propostas que chegam, elas ganham um outro ritmo, um outro tom, justamente para minimizar críticas que o Supremo Tribunal Federal possa vir a sofrer envolvendo integrantes que ocupam cadeiras de ministro no Supremo Tribunal Federal. Fachin também, é importante a gente dizer, que recebeu na sexta-feira da semana passada uma minuta de proposta de código de conduta assinada pelo presidente da Organização dos Advogados do Brasil de São Paulo, a OAB São Paulo, Leonardo Sica. E essa proposta, ela foi elaborada pela Comissão de Estudos para a Reforma do Judiciário da OAB São Paulo. E a gente tem aqui alguns pontos desse texto que foi entregue ao presidente da Suprema Corte. Ele tem 12 artigos e, entre esses artigos, proíbe o transporte gratuito de ministros em veículos não oficiais. A Comissão de Estudos para a Reforma do Judiciário abre uma exceção nessa minuta que foi entregue apenas para deslocamentos oferecidos por organizadores, pessoas físicas ou jurídicas de seminários acadêmicos, congressos e também eventos jurídicos. A gente lembra que há uma informação de que o ministro Dias Toffoli, relator desse caso do Banco Master, viajou para Lima, no Peru, em um avião do empresário e ex-senador Luiz Pastore há 2 meses, e isso deixou o ministro exposto a críticas na Suprema Corte. Essa viagem teria acontecido com o advogado do ex-diretor executivo do Banco Master, Luiz Antônio Bu, que é um dos investigados nesse caso, que tem a relatoria do ministro. Essa minuta entregue pela OAB de São Paulo também sugere que eventuais remunerações ou despesas pagas por participações em seminários acadêmicos, congressos e eventos jurídicos sejam necessariamente informadas ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que seria obrigado a tornar esses valores públicos em canais do Supremo Tribunal Federal, como no site ali da Corte, que fica à disposição para acesso por usuários. Essa é também uma proposta que consta nessa minuta entregue a Fachin. Outro ponto que a OAB de São Paulo propôs é a proibição de ministros de exercer cargos e funções de coordenação, administração, direção ou controle societário de instituições de ensino. Os integrantes, no caso, os ministros do STF, seriam permitidos de participar apenas de seminários, congressos e eventos jurídicos cuja organização ou patrocínio não tivesse interesses econômicos em processos que estão pendentes no Supremo Tribunal Federal. E esse ponto é um que atingiria diretamente os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça, que são ligados no comando de instituições de ensino. Claro, a gente lembra, o Supremo Tribunal Federal debate ali sobre a presidência de Fachin, debate esse tema já com algumas ideias colocadas, e essa é mais uma ideia que foi levada à Corte, foi entregue pela OAB de São Paulo ao ministro Edson Fachin e que vai entrar ali internamente nesse debate da instituição de um código de conduta para o judiciário, mais especificamente para os ministros da Suprema Corte e de cortes superiores, evitando justamente esse desgaste da imagem por algum questionamento que é gerado por conta da atuação de algum ministro. Síria. Tá certo, Lu. E o presidente Lula também, gente, estaria incomodado com essa atuação do ministro Dias Toffoli na relatoria do inquérito, né, que apura essas irregularidades que a gente está trazendo para vocês aqui relacionadas ao Banco Master. A informação é da Folha de São Paulo, que apurou que Lula acompanha de perto o andamento da investigação e nos últimos dias passou a sinalizar que não pretende assumir a defesa pública do magistrado diante das críticas que cercam esse caso. Segundo a
reportagem, em conversas com auxiliares próximos, Lula chegou a mencionar a possibilidade de Toffoli deixar o tribunal, seja por renúncia ou mesmo por aposentadoria. Essas falas teriam ocorrido em tom de desabafo, em meio aí à avaliação de que o episódio amplia a exposição negativa do STF e gera ruído político para o governo. E diante de tudo isso aí, cresce, a gente sabe, a pressão também, gente, por apuração mais detalhada desse caso envolvendo o Banco Master, O Congresso Nacional retorna do recesso e parlamentares já defendem a criação de uma CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre esse caso. Lulandinho, será que de fato sai essa CPI aí do Banco Master, hein? Aliás, a reunião de líderes também já está marcada para esta semana, Exatamente, essa reunião foi convocada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para quarta-feira, às 11 horas da manhã, e vai acontecer ali na residência oficial que Mota ocupa como presidente da Câmara aqui em Brasília, e não necessariamente no espaço institucional do Parlamento. E bom lembrar também que essa reunião ela foi convocada para a semana anterior da volta oficial dos trabalhos no Congresso Nacional, que está de recesso e retoma somente no início de fevereiro. Mas essa CPI do Banco Master, o pedido para que essa comissão parlamentar de inquérito saia do papel, é uma pressão colocada tanto sobre Mota na Câmara dos Deputados, mas também sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Há requerimentos nesse sentido já apresentados, já protocolados no Congresso Nacional e que voltam agora a um debate nessas reuniões nos colégios de líderes. É uma pressão pública também disparada aos presidentes do Congresso, Davi Alcolumbre, e também da Câmara, Hugo Mota. E bom lembrar também que em manifestação ontem aqui em Brasília, liderada pelo deputado Nicolas Ferreira, ele criticou abertamente Davi Alcolumbre nesse sentido, dizendo que Alcolumbre é omisso porque nessa questão do Banco Master e dos pedidos de abertura de CPI sobre essa pauta. Foi uma crítica direcionada diretamente e que deve render agora uma articulação no Congresso Nacional para que esse tema saia do papel. A gente ainda não teve nenhum indicativo de que Alcolumbre ou Mota vão atender a esses pedidos, mas com certeza eles vão ser levados para essas reuniões internas, para esses debates em forma de pressão sobre a cúpula do Congresso. E sobre todo esse contexto que a gente está trazendo para você hoje aqui, envolvendo o Banco Master, nós vamos conversar agora com o advogado criminal Bruno Rodarte, a quem eu já dou boa noite, as boas-vindas e já agradeço também, viu, Bruno, a disponibilidade de você estar conosco hoje ao vivo aqui no Tempo News. E eu começo te perguntando, o adiamento desses depoimentos pela Polícia Federal é um procedimento comum ou indica aí uma fragilidade na condução dessa investigação? Eu me refiro a esses 2 depoimentos que foram adiados. Agora sim, boa noite para você. Boa noite, Síria, Luciene e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Síria, a pergunta é muito interessante sobre 2 aspectos principais. Primeiro deles é de se louvar a postura da Polícia Federal ao deferir o pedido feito por 2 defesas de que, antes de serem colhidos os depoimentos, ser franqueada à defesa a possibilidade de acessar a integralidade do inquérito e, assim, conhecer tudo aquilo que existe, pois é um direito de todos os atores, de todos aqueles que participam do processo penal, ter conhecimento prévio antes de prestar as suas declarações, para que eles não sejam pegos de surpresa. Então aqui é de se louvar sim a postura da Polícia Federal. Sobre o segundo aspecto, se é normal ou não, existem casos em que é comum, principalmente nessas situações que envolvem grandes operações. Isso porque o arcabouço probatório, o caderno de provas, mesmo que provisório, inquisitorial, ele é muito robusto, ele é muito denso. Então isso leva sim, demanda sim um tempo maior para análise, para estudo.
Olá, Bruno, boa noite. Nós falamos agora há pouco sobre essa pressão para que o Congresso Nacional tire do papel uma CPI do Banco Master, mas eu queria uma análise sua, porque quando o Congresso decidiu abrir a CPMI, que é uma CPI mista do INSS para apurar essa fraude do INSS, houve muito questionamento, porque a investigação ainda estava em andamento pela Polícia Federal, nesse caso específico do INSS. E agora a gente tem uma situação semelhante. Essa investigação envolvendo o Banco Master, ela ainda está em aberto, ela é conduzida pela Polícia Federal. Hoje nós vimos alguns depoimentos sendo colhidos pela PF na sede do Supremo Tribunal Federal, com investigados ali por videoconferência, mas essa condução ali na sede da Suprema Corte. Amanhã esses depoimentos continuam. Se essa CPI do Banco Master sair do papel também no Congresso Nacional, há algum prejuízo para alguma das apurações na condução simultânea desse caso, tanto pela Justiça, a investigação conduzida pela PF, quanto por essa apuração que acontece no Congresso Nacional? Luciane, entendo que, pelo contrário, a instauração de uma CPI no atual momento pode trazer vários benefícios para a apuração dos fatos. Principais deles, uma cobrança, mesmo que implícita, de celeridade nas investigações. Isso porque os diferentes órgãos, vamos assim dizer, não irão querer ficar um atrás do outro, então pode ter uma competição interna sadia, uma multiplicidade de possibilidades para angariar elementos probatórios e, com isso, conseguir, sim, individualizar as condutas, verificar de forma concreta quais provas existem, quais provas estão relacionadas a determinadas pessoas. Ou seja, nós teremos com essa CPI, eventualmente instaurada, a possibilidade de um mesmo fato ser apurado em vias distintas, por pessoas distintas, por atores diferentes e, assim, uma possibilidade maior de uma multiplicidade de opiniões, o que só tem a trazer benefícios, na medida em que, repito, com essa multiplicidade nós podemos atingir elementos distintos, provas diferentes e todas essas, ao final, serem somadas, para aí sim buscar dar a cada um aquilo que lhe é seu. Pois não podemos esquecer jamais que tanto o parecer final de uma eventual CPI, quanto o relatório final da Polícia Federal, ao final e ao cabo, serão encaminhados para o Ministério Público. Agora, Bruno, o fato de parte dessas oitivas acontecer aí no Supremo Tribunal Federal muda a dinâmica ou mesmo a profundidade da apuração? Síria, vocês comentaram no início que algumas posturas, principalmente adotadas pelo ministro Dias Toffoli, vêm causando estranheza. Não somente no meio da sociedade, no meio leigo, mas também no meio jurídico. Porque algumas medidas que estão sendo empreendidas pelo ministro não são usuais. E são várias dessas medidas. Uma, no caso, que entendemos ser curiosa é justamente essa. Qual a razão da Polícia Federal, que tem sede própria, uma ótima sede, instituições firmes, ter que se deslocar até o STF para lá realizar a inquirição de investigados e, eventualmente, de testemunhas. Então, é uma medida curiosa, que não é a praxe forense e que nos causa, sim, uma estranheza. Mas ter um grau de cobrança maior, de fiscalização maior, isso não enxergo desse modo. Pois a cobrança que o investigado tem, tanto na Polícia Federal quanto dentro do STF, é a mesma. Como que o senhor avalia essa discussão sobre uma mudança de instância desse caso do Banco Master, no caso sair do Supremo Tribunal Federal e ir para a primeira instância? Na sua avaliação, pode ser uma mudança positiva para a investigação? Luciane, essa pergunta é interessantíssima, por diversos pontos e particularidades. Primeiro deles, vocês também já comentaram essa situação no início, quando estavam introduzindo o assunto. Hoje nós temos o STF exposto de uma forma muito negativa perante a sociedade quanto às diligências, às medidas que estão sendo adotadas no caso do Banco Master. Há, inclusive, ruídos muito firmes em Brasília
quanto a essa condução e justamente a exposição negativa, repito, do STF. A partir do momento em que, eventualmente, nós retornamos com esse caso para a primeira instância, passa-se a ter, então, uma maior blindagem do STF. E eu posso dizer até mesmo das próprias investigações. Porque, lamentavelmente, entendo eu, nesse caso, repito, em razão de algumas decisões curiosas, está tendo uma centralização muito grande em determinado setor, o que entendo eu ser prejudicial, ainda mais diante de informações que vira e mexe estão vindo à tona. E nós temos que lembrar sempre que uma investigação conduzida em primeira instância, ao fim e ao cabo, eu repito, chegará às raias do STF. E aqui uma situação, Luciene, que também foi mencionada anteriormente, que já me causa uma preocupação. Vocês leram agora há pouco uma nota do ministro Gilmar Mendes defendendo o Dias Toffoli. Só que nessa nota, não sei se vocês perceberam, o ministro Gilmar, ele já faz alusão, mesmo que indiretamente, às decisões do Dias Toffoli, validando, entre aspas, esses entendimentos do ministro. E nós precisamos lembrar que os Dias Toffoli integra a mesma turma do Gilmar Mendes. E que as decisões do Dias Toffoli, ao final, podem ser revistas pelos membros dessa turma, inclusive Gilmar Mendes. Como nós poderemos aqui exigir uma imparcialidade amanhã se eu já tenho um posicionamento antecipado mesmo sem acesso aos autos? Então são uma série de situações que, repito, nos causa muita estranheza. Bruno, e aí tem essa questão dessa entrevista que o Fachin deu, falando dessa possibilidade, né, da criação de um código de conduta e tudo mais para os ministros do Supremo, né? Pois é, e na sua opinião, isso de fato pode evitar crises, situações como essa envolvendo o Banco Master? Para mim, a entrevista do Fachin foi uma das melhores concedidas por ele nos últimos tempos. Porque ele teve ali uma coragem, uma sabedoria muito marcantes e que lhe são peculiar de colocar, como se diz, o dedo na ferida, rasgar a própria pele, dizer, sem ser entre linhas, de que o STF ou precisa ter uma regulação interna dentro dos próprios pares, ou seja, parar de ter uma lavação de mãos entre eles, ou teremos, ou melhor, poderemos ter a interferência de um poder externo. Porque nós não podemos esquecer jamais que o STF não é, por mais importante e relevante que seja, eu defendo com unhas e dentes essa instituição, mas o STF não é protegido de todo e qualquer debate. Ele não é protegido de todo e qualquer poder. Existem meios, sim, legais de buscar modificar eventuais excessos. Agora, outro ponto também foi relacionado aí à lei de impeachment, né, de ministros do STF. Na sua avaliação, isso de fato ajudaria a reduzir tensões políticas ou aumentaria essa instabilidade, hein, Bruno? Eu confesso que entendo que a lei atual ela é um pouco defasada nesse ponto e que mudanças podem ser bem-vindas. Só que nós também precisamos ter cuidado, Síria, para não transformar um debate muito sério e técnico em demagogismo político. Porque, infelizmente, hoje o que nós enxergamos é uma situação muito clara de que, a partir do momento que eu tenho uma decisão desfavorável, eu, entre aspas, ameaço o impeachment. E não é assim que funcionam as coisas. Nós precisamos respeitar as regras legais e cobrar que decisões não sejam enviesadas, ainda mais quando em excesso. Nós precisamos cobrar para que não tenha perseguição. Nós precisamos cobrar para que os nossos julgadores sejam, de fato,
imparciais. Essa, sem nenhuma dúvida, é uma das principais atribuições de um magistrado. Então, entendo sim que são necessárias melhorias nesses campos legais, mas que nós não podemos banalizar, igual está sendo banalizada, a figura de impeachment, ainda mais de integrantes da mais alta Suprema Corte do Poder Judiciário de nosso país. E aqui eu repito o que o ministro Fachin disse em sua entrevista recente. Um impeachment significa, de ministro de STF, significa, sem nenhuma dúvida, uma das mais graves crises institucionais dos últimos tempos. Pois é, e aí a gente, quando pega ali essa apuração que a Folha trouxe, também destacando alguns aliados do presidente Lula que trouxeram essa preocupação dele com a permanência de Dias Toffoli ali no cargo, né? Essa hipótese de renúncia ou mesmo de aposentadoria do ministro Toffoli, mesmo que remota, teria quais impactos aí institucionais, hein, Bruno? Os institucionais, Síria, nesse caso, seriam imensuráveis, sem nenhuma dúvida. Mas eu, assim como você mencionou na pergunta, eu enxergo essa, entre aspas, possibilidade como extremamente remota. Eu não vejo hoje sendo essa uma saída a ser utilizada pelo ministro Dias Toffoli. Eu entendo muito mais essa fala do presidente Lula como sendo uma preocupação sua com a exposição tanto do governo quanto do STF, mas principalmente lembrando que o ministro Dias Toffoli foi uma indicação do presidente Lula. Então, ainda mais em épocas eleitorais, essa relação pode vir a ser feita. E sendo feita é algo que sim expõe o governo e sim traz grande preocupação. Mas, repito, não entendo como sendo uma medida razoável e possível no presente momento. É muito mais razoável e lógico remeter os autos à primeira instância, entendendo que não há essa prerrogativa de foro, e com isso, aí sim, trazer, como se diz, uma maior normalidade e blindagem para o STF.